Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Boa noite, eu sou a professora Cleonete e hoje a nossa terceira aula de Ética Profissional e Cidadania. Olá! Hoje nós vamos falar sobre as concepções éticas contemporâneas e, novamente conosco, o professor David, e agradecendo também a colaboração da nossa tradutora, Júlia. Boa noite, professor. Olá, boa noite a todos os alunos, boa noite, professora, e vamos para mais uma aula, né? A terceira aula nossa. Ok, vamos ver então os nossos objetivos de hoje, para que a gente possa trabalhar buscando alcançá-los. Ok, o primeiro objetivo da nossa aula de hoje é o quê? É compreender algumas reflexões da ética na filosofia contemporânea. Filosofia contemporânea é importante lembrar que todos os nossos fundamentos que iremos trabalhar nessa aula são de uma filosofia bem mais existencial, ou seja, uma filosofia contemporânea. O segundo ponto é entender o conceito de ética profissional e sua importância na vida profissional. E o terceiro ponto é compreender a ética profissional como ética aplicada no mundo do trabalho. Então, nós temos esses três pontos que nós iremos trabalhar, e dentro desses três pontos agora a gente dividiu alguns subtemas. Quais são? A ética do discurso, a ética latino-americana, né? Temos aí a ética do discurso, a ética latino-americana, a ética dos direitos humanos, ética empresarial, a ética profissional e o código de ética. Então a gente dividiu, né, nessa aula de hoje esses seguintes subtemas que nós vamos trabalhar no decorrer das nossas aulas. E o primeiro tema que nós vamos trabalhar hoje é a ética do discurso. Como o professor David falou, nós vamos falar sobre as concepções contemporâneas, que são concepções bastante existenciais e que tratam de questões que refletem, na verdade, sobre como que nós estamos agindo moralmente, quais são os princípios que nós estamos buscando para as nossas ações na contemporaneidade, na sociedade em que nós vivemos, né? Na aula passada nós vimos a ética da modernidade, né, da idade moderna. Às vezes, na contemporaneidade, a gente também fala, isso é muito moderno, né, para dizer que é uma coisa bastante evoluída. Mas, para a gente entender essas concepções, né, historicamente, a gente vai estar chamando de contemporâneas, que quer dizer com o nosso tempo. Ou seja, quais são as reflexões que estão ocorrendo nos dias de hoje, nas relações de trabalho, nas relações sociais, né? Uma vez que as relações de trabalho e as relações sociais, elas estão muito atreladas, muito ligadas, porque a gente trabalha, né, justamente para o sustento da família, para o lazer, para que a gente possa ter essas relações sociais. E como hoje nós estamos vivendo em um momento em que não tem como a gente deixar de lado as relações políticas também, né? Nós vamos ver que as concepções éticas contemporâneas, elas estão muito ligadas e muito preocupadas com as questões políticas, ou seja, como que nós estamos atuando nas decisões do que está acontecendo em sociedade. Porque quando a gente fala de política, a gente está falando de qual é a nossa participação nos poderes na sociedade e qual é a nossa participação nessas decisões. Então, vamos ver aqui a ética do discurso, que ela vai estar refletindo exatamente sobre isso, né? A ética do discurso, ela vai, é uma teoria que ela vai agir, né, diretamente na questão comunicativa.
Ou seja, a ética, ela pressupõe que o homem ele constrói a sua racionalidade ao longo da história e que o agir comunicativamente, né, ao agir comunicativamente, ele descobre, ele também constrói e ele entra em consenso sobre verdades. O que quer dizer isso, né? Habermas, ele fazia essa reflexão sobre essa teoria do agir comunicativo, né? E nós trazemos isso para a reflexão ética. Ou seja, se nós construímos a nossa racionalidade, se nós somos capazes de nos comunicar, nós temos que ter esse direito de nos comunicar para construirmos o mundo que nós queremos viver. Então, no que essa ética se fundamenta, né? Ela fundamenta-se na racionalidade humana. E quando a gente fala de filosofia, né, a gente sempre está falando isso, numa fundamentação na racionalidade humana, na capacidade que o homem tem, ou deve ter, ou deve construir, né, de democraticamente analisar, discutir. Por isso que a ética do discurso, né, ou seja, todos nós temos o direito à fala, né? E a base é mais ou menos essa. Então, discutir, ponderar, estabelecer seus valores e as suas regras de convivência. Então, todo homem, enquanto um ser racional, né, ele é capaz de discutir, ele é capaz de ponderar, ele é capaz de estabelecer os seus próprios valores. Nesse sentido, a moralidade, ela tem que ser estabelecida pelo consenso, sem a dominação de uns sobre os outros. De que dominação é essa que a gente está falando? É da dominação que se dá principalmente pelo direito de fala. Ou seja, pelo direito de falar. Quem pode falar, né? A partir dessa ética, poder falar é um poder que todos nós temos e deveremos ter. Né? Então, o que a gente percebe na nossa sociedade é que, apesar de a gente votar, muitas vezes a gente usa o nosso poder de participação política, de participação social, simplesmente lá no momento do voto. Né? A gente não tem esse espaço para discussão. E, de acordo com essa concepção, talvez seja esse o grande motivo de toda essa situação que nós estamos vivendo na sociedade, né, de todas essas complexidades sociais, econômicas e políticas, porque as pessoas, os cidadãos, elas não estão tendo acesso ao discurso. Né? Que discurso é esse que está sendo propagado? Quem tem o direito de falar? Então, é essa que é a questão que a gente deve discutir e é essa fundamentação básica da ética do discurso. Né? Ela vem refletir sobre essas questões. Então, ela traz 3 questões básicas, né? Ela defende que todas as pessoas podem participar do discurso, o que acontece apenas na teoria, né? Porque como nós vemos em um país democrático, teoricamente, todos nós temos direito ao discurso, à fala. Mas, quando a gente observa a prática social, a gente verifica que isso não é o que acontece. A segunda condição básica para que as pessoas possam viver realmente democraticamente é que elas possam questionar, né? Fazer novas afirmações a partir de suas necessidades e de suas convicções. Isso na vida social, gente, esse segundo ponto, ele é muito interessante. Por quê? Porque quando a gente fala de necessidades, quando a gente fala de relações políticas, né? Uma relação política é justamente uma relação em que as pessoas podem, através do diálogo, né, conversar, discutir e tentar atender às necessidades da maioria das pessoas envolvidas. Ou o ideal é que alcance e possa suprir as necessidades de todos. Como nós sabemos que nem sempre é possível, então há necessidade dessa relação política, ou seja, dessa relação do diálogo, dessa relação do discurso.
Veja que nós estamos falando diálogo, né? São duas pessoas ou mais conversando, ou seja, duas pessoas ou mais com direito à fala, com direito ao discurso. Então, isso é uma condição básica para as relações sociais. E é isso que a ética do discurso vem defender, né? A terceira condição básica que essa ética nos apresenta é de que ninguém pode ser impedido, né, por forças internas ou por forças externas ao discurso, né? Então, que forças internas e externas são essas? As forças internas são justamente a maneira como a sociedade se organiza, que dá direito a uns falarem, outros não, né? Aí a gente não encontra o diálogo. E as forças internas no caso de nós, que somos seres humanos racionais, não usarmos essa nossa racionalidade, né? Não usarmos esse nosso potencial da comunicação. Mas por que nós não usamos, né? Isso é uma pergunta importante. Alguma coisa está nos impedindo, né? Talvez a maneira como nós somos educados, por isso que é importante uma disciplina como essa, para a gente saber que existe um movimento, né? Existe uma reflexão a respeito disso. Mas por que eu não posso falar? Por que eu não tenho direito ao discurso? Por que alguns podem falar e outros não, né? Então, essa reflexão ela é importante para que internamente, né, nós possamos desenvolver o que a gente discutiu na aula passada, que é a virtude, né? Essa força que pode nos levar a buscar esse discurso, a buscar esse direito. E essa busca do discurso, a busca do direito, ela é uma busca política, né? Então, essa concepção, ela é uma concepção bastante política. A outra concepção muito interessante que a gente vai trabalhar hoje é a ética latino-americana. Vejam aqui que nós estamos falando, né, de uma ética que ela está totalmente voltada para o nosso país, para o Brasil, né, que está aqui na América Latina. Então, essa filosofia latino-americana ou filosofia da libertação, ela é uma filosofia que ela é inspirada em Paulo Freire, né, que foi um grande educador, né, um grande pedagogo, um grande filósofo também, que desenvolveu uma vasta pesquisa, né, e muitas obras a respeito da educação, né? Ele é considerado um grande pedagogo nesse sentido, porque ele trouxe para a gente a pedagogia da libertação. Então, é por isso que a ética latino-americana ela é também conhecida como filosofia da libertação. Que filosofia é essa? Que considera que a moral, né, a realidade social latino-americana, ela é excludente, né? Então, na América Latina, nós somos países que estamos dentro de uma concepção de sociedade muito excludente, né? Nós vemos uma exclusão social muito grande. O principal conceito aqui é a ideia de alteridade. Essa ideia que a gente tem que refletir muito, né? Que Levinas traz uma reflexão para a gente e o professor David vai falar um pouco para a gente sobre o que é essa alteridade, né? O que essa concepção ela traz para a gente, ela busca. Então, a ética latino-americana ou a filosofia da libertação, né? O que é interessante para a gente aqui na América Latina está refletindo para que a gente possa superar, né? Pelo menos em parte ou em grande parte, essa exclusão social que a gente vive, né? Uma exclusão de classes, né? Então nós temos um índice de pobreza muito alto, uma exclusão étnica, uma exclusão de gênero, né? São várias questões que levam à exclusão nesse país. Então o professor David vai falar um pouco para a gente sobre a alteridade. Ok. Bem rapidamente, olhe para o seu colega do lado e tente compreender ou tente tirar razões para ele a partir daquilo que ele é e não a partir dos conceitos que você dá para ele. Faça essa experiência. A partir desse conceito que você vai interpretar esse sujeito,
é o que nós vamos adentrar dentro do conceito de autoridade que Levinas e o que nós entendemos como autoridade. No nosso slide seguinte, nós temos aí um conceito muito interessante que fala o quê? Não podemos entender o outro a partir do nosso ponto de vista. Precisamos entender o outro desde ele mesmo, desde sua autoridade. Essa experiência que eu pedi para que vocês fizerem é interessante por quê? Porque eu tiro do sujeito, desse outro, todas as expectativas que eu tenho sobre ele e começo a compreender esse outro a partir daquilo que ele é, a partir das experiências que ele tem, a partir daquilo que ele traz consigo para esse momento em que ele está na sala de aula. A nossa sala de aula está cheia, está cheia de autoridade. O que é autoridade? São os sujeitos que compõem a partir dos seus conceitos aquilo que as pessoas são. Não posso entender o outro a partir daquilo que eu determino que ele seja. É muito interessante, até a professora começou nossa aula falando um pouco das vozes que são ouvidas e das vozes que não são ouvidas. O que quer dizer com isso? Os sujeitos, muitas vezes, eles, dentro de uma sociedade, dentro de um contexto ambiental, nós percebemos esse outro a partir daquilo que nós determinamos que ele seja, ou a partir daquele momento que nós determinamos que ele quer que eu seja, né? Então nós temos um conceito bem simples, né? O sujeito ele se apresenta, o outro se apresenta a mim com suas perspectivas, suas experiências, as suas tudo aquela bagagem que ele traz consigo mesmo. Esse outro é a autoridade que ele me representa, é a autoridade que eu represento para ele. Num segundo instante, nós temos aí o discurso dominante. Tende a anular a autoridade do outro. É interessante nós pensarmos nesse discurso dominante. O que quer dizer esse discurso dominante? A sociedade em si, ela nos obriga ou nos apresenta padrões que devem ser seguidos. Isso são discursos dominantes, ou seja, aquilo que o sujeito quer que eu interpele, eu vou interpelar a partir do conceito que a massa tem sobre mim, ou que a massa tem sobre aquilo que eu quero fazer. Nós não podemos compreender o outro a partir desses conceitos. Nós temos que compreender o outro, aquilo que eu já disse antes, a partir daquilo que eu represento para o outro. A partir do que eu apresento para o outro, as experiências que eu tenho do outro, aquelas atitudes que eu apresento para o outro, ok? No terceiro momento, o não respeito à alteridade implica na dominação da verdade. Olha só, o não respeito à alteridade implica na dominação da verdade. Ou seja, se eu não tenho uma representação de alteridade, se eu não respeito aquilo que o outro me representa, qual vai ser a minha atitude a partir de então sobre esse outro? O que eu vou dizer para o outro se eu não consigo interpretar ou conhecê-lo da maneira que ele é? Por exemplo, as nossas relações interpessoais, pessoais, ou mesmo nossas relações em família. Né? É interessante nós pensarmos nisso o quê? Que o outro me apresenta para mim aquilo que ele é, e não aquilo que eu quero que ele seja. Ok? Então nós temos aí experiências, nós temos aí conceitos, nós temos aí conteúdos que o outro traz para mim e que eu tenho que interpretar da maneira que ele traz para mim, não da maneira que eu quero que ele represente para ti. Ok, professor. Uma outra visão que a gente pode trazer aí também é a visão política novamente, né? Eu vou retomar aqui a questão política. Eu vou dar um exemplo rápido para vocês, né? Eu estava um certo dia tomando um café, comendo um pão com uma pessoa, e nesse dia tinha aumentado o preço do pão. E eu falei assim, nossa, mas que absurdo, né? O pão tinha aumentado, eu acho que 10 centavos. Mas que absurdo, né? Ir para 10 centavos o pão, uma coisa assim, eu não me lembro muito bem o valor agora. E a pessoa disse, mas por quê? Quem que não tem 10 centavos ou R$1 para comprar um pão, né? Então, o que acontece com essa pessoa que pensa, quem que não tem R$1 para comprar um pão? Milhares de brasileiros não têm R$1 para comprar um pão. Então, isso é alteridade, né? Ele não consegue ver a sociedade a partir dos outros, porque para ele nunca faltou R$1 para comprar o pão. Mas isso não quer dizer que milhares de brasileiros não têm R$1 para comprar o pão.
né? Então, essa ética latino-americana, de um debate sobre essa exclusão, é justamente quem é essa pessoa que está tão excluída socialmente, tão excluída economicamente, que não tem R$ 1 para comprar um pão. São milhares de brasileiros, né? Só que, por exemplo, as pessoas que estão nos representando, elas não conseguem ter essa alteridade. Elas não conseguem perceber que existe um outro e que esse outro tem uma outra realidade e que eu preciso conhecer essa realidade. Não é se colocar no lugar do outro, é ver o outro a partir dele mesmo, né? Então, nós vivemos em uma sociedade excludente, de muita exclusão. E essa ética latino-americana, ela justamente traz essa reflexão, né? Quem é esse outro? Eu vejo o mundo dessa forma, o mundo para mim é esse. Mas será que esse mundo que eu vejo é o mundo real? É o mundo que é o mundo para todos? Né? Então, essa é uma reflexão importante nessa ética. O princípio ético baseado na necessidade de respeito à alteridade, né, a ética latino-americana traz, do outro, de suas necessidades, olha o que eu falei aqui, da sua dor, para que o outro possa ser o que é. E sendo o que é, conquiste um espaço no mundo, né? Então, na nossa sociedade, nós temos muita dor. Por quê? Porque nós temos muita exclusão, nós temos muitas necessidades. Mas será que os nossos representantes, eles conseguem, né, perceber essas necessidades? Eles conseguem perceber este outro, ou estes milhares de outros que existem no nosso país? Então, qual é o princípio dessa ética, né? Ético, olha aqui como é lindo isso aqui. Ético é tudo que possibilita a modificação do quadro de exclusão social que nós vivemos, né? E que as pessoas possam afirmar sua identidade, né, nessa alteridade. Que alteridade é essa? Do excluído. Então, nós vivemos em um país de excluídos. Então, é importante buscar possibilidades, né, para modificar esse quadro. E como é que nós podemos buscar a partir dessa perspectiva da ética latino-americana? A partir do momento em que eu posso, né, ver o outro a partir dele mesmo. A partir do momento em que eu busque o que nós chamamos aqui, né, e o que é dito como alteridade. Ver o outro a partir dele mesmo e não a partir de você, dos seus princípios, dos seus valores, do seu mundo, mas a partir do mundo dele, né? A partir de como essas pessoas vivem. Essa ética, portanto, ela traz uma reflexão política, né? Por isso que eu estava repetindo bastante essa palavra, porque ela procura o quê? Superar a dominação social que gera essa exclusão. E o que gera essa exclusão? Práticas ilegais, né? E, portanto, imorais. Que práticas são essas? São práticas que nós estamos vendo aí no nosso dia a dia, né? Prática de corrupção, né? O mau uso do dinheiro público, o não atendimento às necessidades sociais. Então, o sujeito ele é eleito para representar a sociedade, ele representa ele mesmo, os seus próprios interesses, né? Então, essa ética é para que a gente possa fazer uma reflexão, né, sobre esse quadro de exclusão e por que ele existe. Todos nós sabemos por que ele existe, né? Mas é importante que o debate ocorra, né? E é esse debate também que se busca aqui. Então, para que nós possamos ter o quê? Uma conduta individual que busque essa mudança nas relações sociais, né? Refletindo sobre as questões de gênero, né? Dentro dessa questão do gênero, superando o machismo, a homofobia, né? Então, aqui no caso da homofobia, é bem interessante porque nem sempre nessa questão, né, da homossexualidade, nós conseguimos ver o outro a partir dele mesmo. E aí a gente pode falar de muitas outras coisas, né? Do racismo, do etnocentrismo e outros sentimentos que
ocorrem na nossa sociedade. E tudo isso se dá justamente por causa dessa exclusão social que nós temos. A outra ética que a gente traz hoje aqui, né, para aprofundar um pouquinho mais os nossos conhecimentos, é a ética dos direitos humanos. Essa é uma ética que ela começa a se desenvolver a partir do final do século XIX, né? Então, por que que ela ocorre, né? Por que que existe essa reflexão ética? Porque muitas vezes nós temos dificuldade de estabelecer critérios e valores para a definição das normas éticas. Então eu penso, né, que essa ética ela é muito interessante porque ela traz para a gente o que na aula passada, quando a gente falou de Kant, né, ele fala do imperativo categórico. Vou comparar aqui, eu acho que a ética dos direitos humanos ela traz um imperativo categórico interessante para a gente, né? Porque se nós temos dificuldade, por exemplo, nas nossas relações sociais, como nós falamos no slide passado, a questão de gênero, né? Como que o homem deve tratar a mulher, como que a mulher deve tratar o homem, como que nas relações sociais se dão as relações de heterossexuais com homossexuais, homens e mulheres, crianças, idosos, pessoas com doenças, né, com patologia. Eu acho que essa relação com pessoas doentes, né, que tem algumas patologias que são difíceis para a família, né? Às vezes a pessoa ela tem alguma dependência química e a família não sabe muito bem como lidar com isso, né? Outros tipos de patologias que são difíceis para a família administrar, né? Então, como que a gente vai buscar princípios éticos para harmonizar essas relações, né? Aí nós temos a ética latino-americana, né, a filosofia da libertação, que traz um princípio interessante para a gente, que é o da alteridade. Então, ver o outro a partir dele mesmo, a partir das suas necessidades, das suas limitações, né? Isso vale para todas essas questões que nós colocamos. E agora, na ética dos direitos humanos, eu acho que traz um outro imperativo muito interessante, que é observar o outro como um ser humano, né? Então, qual é o critério? O critério é que todos nós somos seres humanos. E como seres humanos, nós temos direito, né, à dignidade. Nós precisamos ter o estabelecimento e o respeito à nossa dignidade. Então, como eu já falei em outras oportunidades, eu não preciso aceitar a pessoa como ela é, né? Eu não preciso gostar, amar a pessoa, mas eu preciso respeitá-la, porque ela é um ser humano como eu. Então, eu acho que na dificuldade em saber o que fazer, como lidar com essa situação, porque aí envolve, às vezes, questões religiosas, questões familiares, questões morais, e a gente fica meio na dúvida, né? Como lidar com essa situação? Então, uma conduta ética seria a conduta do respeito ao outro enquanto ser humano, né? Que é o que essa ética dos direitos humanos traz para a gente, né? Qual é o critério? Quais são os valores que eu vou buscar dentro dessa dificuldade, né? O ser humano possui direitos, esses direitos eles são inalienáveis, né? E por isso precisam ser respeitados. Olha aí, resolvemos muitos problemas no nosso dia a dia, né? Não gosto de fulano, não aceito a conduta sexual dele, não aceito a conduta religiosa dele. Tudo bem, mas você tem que respeitar essa pessoa. Por quê? Porque ela é um ser humano como você. Resolvido o problema, né? Então, na história da humanidade, nós temos aí um histórico muito grande de desrespeito aos seres humanos por várias questões, né? Então, os direitos humanos, eles servem para a gente, né, como uma espécie de guardiões, né? Esses direitos humanos que se desenvolveram, né, que nós temos aí vários, né, numerados. Vários países membros da ONU respeitam os direitos humanos que foram definidos por esses países mesmo, né?
por uma reunião de vários países. Então, esses direitos humanos que estão definidos, o principal deles é a dignidade, a vida, né? Eles podem tornar-se um grande critério para a nossa conduta ética de todos os povos e de todas as nações. Eu acho que com isso a gente resolve muitos problemas sociais aí, né? Esses direitos humanos, eles passaram por um processo evolutivo, né, que a gente chama de primeira geração, segunda geração e terceira geração. Na primeira geração foram estabelecidos direitos civis e políticos, né? Então, as mulheres puderam votar, por exemplo, né? Aí foram várias legislações específicas para idosos, específicas para crianças, específicas para as mulheres. Então, foi dentro da questão da legislação, né? As questões civis. Essa foi a primeira geração. Na segunda geração, buscou-se refletir os direitos humanos do ponto de vista das questões sociais e das questões econômicas. Aí entra a questão da inclusão, né, que nós estávamos falando anteriormente. Na terceira geração, houve um avanço muito grande em relação aos direitos humanos, porque passou-se a refletir questões humanas globais, né? Povos, etnias e nações. Aí a gente entra aqui com a questão da alteridade, aqui passou a agir muito fortemente, né? Saber que as pessoas são diferentes nas diversas nações ou nos diversos países, que existem etnias diferentes, né? E essas etnias, elas vão construir uma identidade própria para cada povo. E a quarta geração, ela vai vir junto com o que nós chamamos de inovações tecnológicas, né? Essas inovações, elas vão trazer grandes possibilidades de intervenção na vida humana, mas, ao mesmo tempo, né, uma necessidade muito grande de se refletir sobre essas questões, inovações tecnológicas na vida humana, né? Porque nós já sabemos que a vida é algo de maior valor que nós temos. E aí entra uma ciência também da filosofia, que a gente chama de bioética, que vai refletir sobre os direitos humanos nessa relação com a tecnologia, né? Bem, e para a gente refletir um pouco, né, sobre como que está essa ética contemporânea na nossa sociedade, como que nós estamos agindo, como que é a nossa conduta, nós trouxemos aí um vídeo para vocês bem interessante. O Brasil, nosso país, é conhecido mundialmente como o país do futebol. A terra da alegria, do carnaval. Mas, infelizmente, essa não é a única realidade. Também somos lembrados pela corrupção. Nós, brasileiros, podemos reverter essa cara do Brasil? Nós, brasileiros, podemos pôr em ordem essa nação e finalmente ver o progresso? Nós, brasileiros, podemos vencer a corrupção? Você acompanha agora a opinião de algumas pessoas sobre esses questionamentos. Você acha que a corrupção existe por ausência da lei ou é uma questão de moralidade? Eu digo que é uma questão de moralidade. Como todos nós temos um período para a formação da personalidade, eu imagino que essas pessoas, né, necessitam ainda trabalhar isto, porque nós podemos fazer uma mudança de comportamento acelerado, desde que se perceba como. Então existe uma ausência de valores, mas eu também não posso dizer que essas pessoas não têm valores, porque, por exemplo, elas podem amar o dinheiro, podem amar fazer o que não se deve, mas a questão é, existe uma distorção de valores. Então, o que fazer? Eu acho que convidar a própria comunidade e as pessoas para discutir o que hoje seriam valores que nós poderíamos considerar como éticos para a nossa comunidade, poderiam fazer com que muitas pessoas pudessem rever os seus valores. O jeitinho brasileiro contribui para a corrupção no Brasil? Por quê?
Eu acho que contribui sim, porque no dia a dia as pessoas acabam cometendo pequenos delitos, né, fazendo alguns atos corruptos e aí acabam criticando e julgando os políticos, que na verdade acabam sendo um reflexo da nossa sociedade. Para você, como que nós deveremos agir para elevar a moral e a ética brasileira? A gente vive em sociedade, né? Em sociedade existem regras, leis que a gente tem que obedecer. Tanto na questão legislativa, né, de leis mesmo, políticas, né, e até questões religiosas, né, e familiares. Eu acho que se você tiver uma base boa na sua educação, na educação que os seus pais, seus professores vão lhe dar, eu acho que isso vai acrescentar muito quando você for um adulto. A ética no Brasil depende da moral e da ética de cada brasileiro. Concorda? Bons estudos e até a próxima. Vocês viram aí, né, gente? A questão da ética é uma questão da conduta individual, nós já tínhamos falado isso, né? Existe uma moral social que precisa ser refletida, que precisa ser revista e cada um de nós, né, tem que buscar uma conduta ética e uma reflexão sobre essa moral para que a gente possa, evoluir um pouquinho mais, né? Deixar a nossa moral mais superior. Vamos falar então agora sobre a ética empresarial, né? Vocês que estão aí no curso de finanças, buscando aí entender um pouco mais esse mundo, vamos ver como é que ela funciona então. A ética empresarial, ela refere-se aos valores que são observados por uma empresa na relação com seus clientes, fornecedores e funcionários, né? Então vejam que são valores observados em uma relação global dentro da empresa. Uma postura ética dentro da empresa, né, é fundamental para a sobrevivência da empresa no mundo empresarial. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque a gente está falando de coletividade. A postura ética empresarial é aquela que diz que prevalece o quê? O nós sobre o eu. Né? Então, é importante que a empresa esteja pensando eticamente, agindo eticamente com todos os seus stakeholders, né? Todos aqueles que participam da relação. Essa ética empresarial, ela vai buscar, quando a gente fala de valores, né? Uma confiança mútua e uma solidariedade. É importante também que seus colaboradores eles tenham uma consciência crítica, e essa consciência crítica que a gente está falando aqui, né? Também ela pode ser aquela consciência moral que a gente falou já em outra oportunidade. Toda empresa ela tem que construir a sua identidade. Essa identidade, geralmente, ela é construída a partir dessa coerência que tem que existir entre aquilo que a gente diz e aquilo que a gente faz, né? Esse princípio básico, ele é o princípio que deve ser interiorizado por todos na empresa. Então, eu não posso dizer uma coisa e fazer outra, né? Às vezes a gente ouve, aqui nessa empresa é assim, né? A pessoa fala, mas quando você vai ver a ação, é totalmente diferente do que foi dito. Portanto, é necessário que todo profissional e a própria empresa, né, construa uma postura profissional de valorização à profissão. Essa valorização se dá no quê? No bem servir aqueles que dependem tanto da profissão quanto da empresa. É importante uma formação de um perfil profissional, ou seja, a formação técnica e moral. Aqui eu quero parar um pouquinho, porque eu acho importante a gente frisar, né? Vocês, nesse momento, todos nós que estamos envolvidos nesse curso de finanças, nós estamos agora agindo com uma conduta ética. Por quê? Porque nós estamos nos formando, nós estamos buscando conhecimento, né? Buscando todas as habilidades e competências necessárias para ir para o campo de trabalho. Então, você vai com tranquilidade fazer o seu currículo, colocar lá que você tem o curso
né, tal, e você tem as competências e habilidades necessárias para desempenhar a sua função. Olha que conduta ética, olha que atitude ética do profissional, né? Ele ir para o mercado de trabalho com uma formação, com um currículo limpo, claro e honesto, né? Isso é muito importante. Então, nós estamos de parabéns por estarmos aqui hoje, né? Então, esse profissional ético é aquele que tem uma iniciativa, que tem condições de liderar, né? Vocês estão aí buscando essas habilidades, né? Propor inovações também a partir da criatividade, e quando houverem os conflitos, né, entre a ética individual e a ética da empresa, isso aqui também é um ponto que é bem interessante, porque às vezes você trabalha numa empresa e a empresa prega uma coisa e faz outra, né? Diz que tem uma moralidade, que tem uma ética, mas estão acontecendo coisas na empresa que não estão indo de acordo com a sua ética individual, com a sua moral individual. Nessas horas, é importante você parar, pensar, né? Ver se realmente vale a pena perseguir nessa empresa, ou se não é hora de você sair e buscar uma empresa que realmente tenha uma ética, né, na sua conduta com seus clientes, com seus fornecedores e com seus funcionários. Não tenha medo de decidir por sair, né? Escolha a ética, escolha a moral, vai fazer bem para você e vai fazer bem para a sociedade, ok? Então, essa postura do profissional, né, enquanto sujeito ético, que é capaz de compreender as normas, né, assumir voluntariamente, isso aqui é muito importante, uma postura ética no trabalho, que nós acabamos de falar. Voluntário, é você que vai decidir se é ético ou não, né? Então, esse sujeito é um sujeito que tem que ser consciente, ele tem liberdade para isso, né? E essa consciência do sujeito vai fazer com que ele defina critérios bastante claros. E para isso, esses critérios claros, né, uma ajuda dentro do comportamento profissional é o Código de Ética Profissional, que cada empresa tem. Esse código ele é deontológico, ou seja, ele traz o que você deve fazer, né? Deon quer dizer dever. Então, o Código de Ética Profissional, ele traz aquilo que você deve fazer, né? O conjunto dos deveres exigidos no exercício de uma determinada profissão, que se expressará em obrigações profissionais, né? Ou seja, o que um profissional deve fazer, e olha aqui muito importante, o que ele não pode e não deve fazer. Na maioria das vezes, é muito mais importante o que a gente não faz, né? Ou seja, a gente não rouba, a gente não mente, a gente não é desonesto, a gente não ultrapassa o outro para vencer, né? Então, vamos refletir agora sobre tudo isso que a gente falou, vamos fazer a nossa atividade e retomar para o debate. Olá, espero que a discussão aí, o debate em sala tenha sido bastante proveitoso. Eu acho que o tema que nós trouxemos hoje traz aí essa oportunidade para a gente refletir, né? Nessa terceira aula a gente já tem uma boa bagagem, muitas informações, muitas concepções éticas, né? E nós trouxemos aqui o nosso último slide, que a gente vai trabalhar com vocês, a gente deixou agora justamente para dar esse primeiro passo aí para a discussão, né, da ética na área de finanças.
Nós trouxemos aqui, né, a questão das desculpas para comportamentos antiéticos. Muitas vezes na sociedade ou nas nossas relações sociais, nós usamos o que a gente já falou aqui, a racionalização da situação, né? Nós não usamos um raciocínio ético, mas nós racionalizamos as situações. E o que é racionalizar a situação? Geralmente é buscar desculpas para as nossas ações, né? Quando as ações não são éticas, não são tão morais, a gente busca desculpas para elas. Outra coisa que a gente trouxe aqui foi a importância da formação, que nós já frisamos anteriormente, especialmente na área de finanças, né? Porque a gente vai estar lidando aí com muitas a gente vai estar lidando com muitas decisões, né? Vocês vão estar trabalhando com decisões, e as decisões nas empresas, elas quase sempre vão implicar na vida de outras pessoas. Por isso que é importante a gente pensar nos exemplos de empresas que possuem muito sucesso, e esse sucesso dela anda, né, juntamente com a ética. A ética está no topo de seus valores, e essas empresas, elas são muito bem sucedidas justamente porque elas estão pautadas na ética. No ano passado, houveram vários eventos, né, que discutiram as questões das finanças, e o que mais se colocava nesses eventos era justamente essa questão da empresa pautada na ética, né, e do funcionário de finanças, especialmente, que tem essa conduta ética, né, que tem esse comportamento ético, porque toda decisão no que diz respeito a essa profissão de finanças é uma decisão que impacta diretamente na vida das pessoas, né? Você vai fechar alguma empresa, você vai fechar algum ponto da sua empresa, você vai abrir um outro ponto, né? Você vai aumentar o número de funcionários, você vai diminuir o número de funcionários. Geralmente, as questões de finanças impactam em pessoas, né? As pessoas são as primeiras a serem impactadas. Então, é importante pensar nisso, né? Pensar nessa conduta ética, nessa relação. Nós trouxemos o texto, vocês fizeram a leitura, fizeram o debate. A gente vai falar um pouco sobre o final do texto, né? Quando o autor fala resumindo, a gente vai voltar a ler essa parte para a gente começar o nosso debate, ver como é que foi aí o debate de vocês. Professor David, como é que foi a participação nos polos? A participação foi muito boa, novamente, né? 11 polos no momento até dando as suas contribuição para a nossa aula de hoje. Ok, vamos ler o resumo então, para a gente ver as questões. Resumindo, né, o autor diz: podemos afirmar que a atuação de um profissional deve ser pautada pela integridade, confiança e lealdade, assim como pelo respeito, olha lá de novo, né, e pela valorização do ser humano, uma vez que seus princípios éticos influenciam significativamente na sua imagem perante o mercado de trabalho. Esse texto é um texto muito interessante, né? Eu acho que dá esse apoio aí para a discussão de vocês e para as respostas, né? Essa coisa da imagem do profissional no mercado de trabalho, ela é muito importante e está dentro daquilo que nós falamos. Muitas vezes você é avaliado por aquilo que você não faz, né? Então, você não faz, ou seja, existem atitudes dentro de uma empresa que muitos funcionários fazem e muitos são, né, pedidos ou são demitidos justamente porque fazem, que são condutas imorais, condutas não tidas como ética, né? E no mercado de trabalho, no mundo profissional, isso está sempre sendo observado, né? Eu sempre dou um exemplo, assim, eu posso dar o exemplo de muitas pessoas e posso dar o meu exemplo também, né? Eu trabalho numa empresa há 14 anos e nessa empresa já vi muita gente entrar, muita gente sair, muitas coisas acontecerem e, na maioria das vezes, né, as pessoas que saem da empresa são pessoas que
não se preocupam com essa questão ética, né? Com o respeito ao outro, com a alteridade, né? O respeito ao ser humano. Então, às vezes é uma coisa que, eu só preciso ser bom, né? Ter uma boa formação. Sim, você tem que ter uma boa formação técnica, mas você tem que ter uma boa formação moral, uma boa formação ética, para que você tenha uma imagem positiva no mercado de trabalho, ok? Vamos às questões. Questão número 1. De acordo com o texto, aponte as principais condutas éticas que devem nortear o profissional no exercício de sua profissão. E você tem que justificar aí a sua resposta. Vamos ver, professor David, as respostas? Vamos lá. A primeira resposta já é uma bem inquieta, porque vai levar alguns colegas a se questionarem nos seguintes termos. Essa vem de Cerejeiras, não disseram o nome, mas vem de Cerejeiras. Críticas são sempre bem-vindas, mas não falta de respeito, porque no Brasil existe tanta falta de respeito com os governantes, principalmente com a presidente Dilma. É porque é mulher? Gostaríamos de ouvir a sua opinião. Isso é falta de ética? Então, professora. Ok, eu falei para o professor David, coloca essa pergunta que eu achei muito interessante, porque traz assim muitas questões aí, né? Uma delas é a questão do respeito à pessoa, ao ser humano, né? Então, nós estamos falando de uma autoridade, mas, né, antes de ser autoridade, é uma pessoa, é um ser humano, né? Então, em que medida nós estamos respeitando a dignidade dessa pessoa, a dignidade desse ser humano? Isso é uma questão que a pessoa não disse o nome, né? Mas eu acho que é isso que ela está refletindo. Uma outra questão que ela traz é a questão de gênero, né? Será que se ela fosse homem, né, ela receberia o mesmo tratamento, as mesmas brincadeiras, os mesmos desrespeitos, né? É uma coisa interessante também que a gente observa é a relação das pessoas nas mídias, né, nas redes sociais. Nós dissemos na nossa primeira aula que a ética, ela ocorre em um campo ético. Que campo ético é esse? A sociedade. Seja nas relações profissionais, seja nas relações pessoais. Só que quando a gente fala de sociedade, hoje a gente, na contemporaneidade, a gente já inclui as redes sociais, né? Já inclui todas as mídias. Então, muitas pessoas acham, porque elas estão nas redes sociais, elas podem falar o que querem, né? Elas podem xingar as pessoas, como se não fossem pessoas. Eu acho que a pessoa acha que está em Marte, né? Você não está em Marte. Você está na Terra, as pessoas de quem você está falando são seres humanos, né? Que têm dignidade, que precisam ser respeitadas. Isso é muito importante. Aí, por outro lado, como as pessoas não agem de forma moral e ética nesse campo, né, das redes sociais, na rede de uma maneira geral, já estamos aí com uma legislação, né? O direito já está vindo e me parece, não tenho certeza, né, que já existe uma legislação quanto a essa falta de respeito nas redes também. Então, quando nós não agimos a partir de uma conduta ética ou de uma conduta moral, né, quando nós não decidimos ser éticos ou agir moralmente, aí o Estado age a partir do direito. Então, muito cuidado do ponto de vista ético e moral e também do ponto de vista legal, né, porque já existe uma legislação nesse sentido. Vamos à próxima. Ok. Temos uma contribuição de Espigão do Oeste, com os alunos Lume e Ricardo, sobre a questão 1 ainda. Cumprir as normas da empresa, a empresa, tipo, primeiro sujeito, né? A pessoa deve cumprir as normas da empresa. No segundo momento, a empresa deve cumprir o prometido, sendo assim, um ambiente de trabalho está apto para o sucesso, né? Uma outra contribuição vem de Cerejeiras, dos alunos Jefferson. O principal deve atuar como integrante, confiança e lealdade. Resumindo, assim, com respeito e valorização do indivíduo, ou seja, do indivíduo humano. Uma outra contribuição que vem de Colorado, o aluno Ivo afirma que
é semelhante à resposta dele, mas diz que deve-se cumprir a integridade, a confiança, a objetividade, a confidencialidade, o respeito, o profissionalismo, são as principais condutas éticas que devem nortear todo ou qualquer profissional. Aquilo que a gente já foi dito anteriormente, né? Os sujeitos, eles devem agir conforme a ética que muitas vezes a empresa pede, ou muitas vezes o sujeito mesmo se impõe diante da sociedade. E para que haja o respeito dentro da sociedade, devemos agir conforme essas questões que o Ivo nos representa, né? Que é o respeito, o profissionalismo, a confiança e a integridade dos sujeitos. Uma outra resposta ainda sobre a 1 vem de Espigão do Oeste, sobre o aluno Jean. As principais condutas éticas são integridade, confiança, lealdade, respeito, pois só através dessas atitudes que haverá uma boa convivência no ambiente de trabalho e de toda a sociedade. Percebemos que esse ambiente da confiança, do respeito, ele se norteia nessas principais características, né, que é a confiança, a lealdade, aquilo que é de comum e deveria haver dentro de uma sociedade, dentro de uma empresa, dentro daquilo que nós, em sociedade, comunamos que seja de bom para as pessoas, para o outro ou para a empresa normalmente. Uma outra resposta que vem de Jaru diz o seguinte: podemos afirmar que a atuação de um profissional deve ser pautada pela integridade, pela confiança, pela lealdade, pelo respeito e a valorização do ser humano, pois seus princípios éticos influenciam significativamente na sua imagem perante o mercado de trabalho e é um conjunto de valores que deve reger a vida do ser humano. Essa resposta é da Elisete, da Vanessa e da Samara. Olha só, novamente a gente pauta as questões que os colegas venham pontuando nas outras respostas. É importante nós agirmos sempre conforme a nossa dignidade enquanto sujeitos de responsabilidade sobre o outro, sobre aquilo que nós fazemos, né? Uma outra resposta é de Costa Marques, que diz o seguinte: essa resposta é do Jean e do Robson. O profissional deve ser pautado pela integridade, confiança e lealdade, aquilo que nós já vimos anteriormente com os colegas anteriores, né? Assim como o respeito pela valorização do indivíduo, pois esses conceitos não haverá ética profissional. Essa é do Polo de Costa Marques. Ainda temos, por enquanto, somente essas, mas assim, a gente percebemos que as respostas, elas norteiam sempre em acordo conforme aquilo que os sujeitos temos como prioridades ou moralidades dentro de uma sociedade, ou seja, fazer o papel com respeito, fazer as suas ações dentro da empresa com dignidade, respeitar o outro sujeito com a sua própria alteridade, né? Perceber que o ambiente de trabalho, o ambiente profissional, é um ambiente com o qual nós estamos inseridos dentro dele e percebemos que, a partir disso, e agir com respeito diante das ações, deve sempre ser pautado através de uma conduta ética, através de uma conduta moral, através de uma conduta que faça o bem para o outro também. A professora quer comentar alguma coisa? Ainda nessa questão número 1, eu estava aqui pensando, enquanto o David estava colocando as respostas, pensando no profissional de finanças, né? É um profissional que ele tem acesso a informações muito privilegiadas dentro da empresa, né? Ele conhece a empresa, vamos dizer assim, intimamente, né? Às vezes a pessoa que está lá na ponta, ela não sabe como é que está a empresa, né? O que a empresa está planejando para daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. E o profissional de finanças, ele tem acesso a isso, ele sabe quais são as intenções da empresa. Então, a gente pode pensar, por exemplo, eu quero trazer um pouco, porque eu vi que as respostas aí estão, tem que agir com honestidade, confiabilidade, né? Assim, muito bonito. Mas vamos pensar no nosso dia a dia, né? Vamos pensar numa situação, assim, bem real. Né? Então, você, como profissional de finanças, você tem acesso a informações muito privilegiadas. E vamos imaginar que na sua empresa ela resolve que ela vai fechar uma determinada filial daqui 6 meses. Não, daqui 6 meses a gente vai fechar essa filial. E nessa filial trabalha uma irmã sua,
né? Ela é funcionária da filial. Essa é uma informação que não pode vazar, que só as pessoas que podem ter acesso têm acesso a essa informação. O que você vai fazer, né? É a sua irmã, é o emprego dela, é uma pessoa que você ama. Você tem uma informação privilegiadíssima, né, a respeito do trabalho dela, que é a coisa assim uma das coisas mais importantes para a gente, né, para sobrevivência no dia a dia. Qual que é a sua conduta? Qual que é a sua postura, né, numa situação dessa? Isso é uma situação ética, né? É aquele momento assim, e agora? É a minha irmã, eu digo ou não digo, né? Será que eu digo para ela se preparar, né, daqui a 6 meses, para ela não sair gastando, se endividando? O que eu vou fazer? Percebem o que é uma situação ética no mundo profissional, no mundo corporativo, no mundo empresarial? Situações como essa que eu estou colocando são situações que ocorrem diariamente dentro de uma empresa, né? São decisões que estão sendo tomadas, como eu falei, toda decisão dentro de uma empresa, especialmente no que diz respeito às finanças, vão impactar na vida das pessoas. Então, vocês vão estar o tempo todo diante de um dilema ético. Sempre vai ser um dilema ético, né? Nas relações capitalistas, a gente sempre vai estar vivendo um dilema ético. Eu não, que eu sou professora, eu vivo menos dilema do que um profissional das finanças. Ele tem muito mais dilemas éticos do que um professor. O professor também tem muitos dilemas nas relações com os alunos, com os seus colegas, com os diretores, né? Mas isso não é uma coisa tão diária como é o caso de vocês. Então, é importante que essa aula fique bem, assim, seja bastante trabalhada, que vocês levem isso realmente para a vida profissional, porque a gente tem que pensar qual que seria a postura. A postura ética e moral nós já sabemos, né? É não contar. É algo que é privilegiado e a empresa acredita que você não vai falar para ninguém, mesmo sendo a sua irmã, ok? Olha como é difícil. Vamos para o segundo. Questão 2, por outro lado, identifique quais comportamentos podem ser considerados antiéticos nas relações profissionais. Justifique o seu posicionamento. Vamos lá, professor. Ok. A primeira resposta vem do Polo de São Francisco do Guaporé, da Eunice. Ela diz o seguinte: ser indiferente ao colega de profissão, criar situações que coloquem em risco a credibilidade da empresa, desrespeitar as normas da empresa. Isso seriam atitudes que não caberiam dentro da perspectiva de empresa, né? A outra resposta é de Espigão do Oeste, do aluno Cássio. Deslealdade, agir com o intuito de prejudicar para crescer em cima do outro. Falta de integridade, não cumprimento de seus deveres, ocasionando a perda da produtividade. A falta de confiança, se não confiar, não posso produzir com tranquilidade. Conclusão, todos perdem por falta de produção. Uma outra resposta vem de Jaru, né, da Josiel, a Jennifer, do Jackson e do Fabrício. A conduta desprovida de inteligência, a desvalorização do profissional, o preconceito com esses comportamentos não deverão jamais ser vistas ou executadas por qualquer profissional independente do cargo. Essa outra vem de São Miguel, né? Alguns comportamentos podem ser considerados antiéticos, como a falta de respeito, a deslealdade, a falta de integridade, a desvalorização dos outros como seres humanos, o ser honesto e etc. Ser antiético é uma pessoa que não atende à conduta ética da moral. Aluna Viviane, de São Miguel. Uma outra resposta vem de Nova Mamoré, do Jonas, da Steina, Jéssica e Nadiane, Suziane também. Fala o seguinte: a integridade, confiança e a lealdade, esses são essenciais para o bom desenvolvimento de qualquer pessoa que deseja adquirir credibilidade profissional, assumindo uma postura ética, através dela ganhando confiança e respeito de superiores e demais colaboradores. Uma outra resposta vem de Cerejeiras, que é do Douglas e da Vanessa. Responde o seguinte:
A imoralidade, falta de compromisso, de responsabilidade, disposição, falta de educação. Certamente, se qualquer pessoa for atendida com qualquer desses argumentos, jamais voltará à empresa para as compras ou negociações, correto? Os alunos Adelson e Gamarra Eliane diz o seguinte: quando o profissional age de forma contrária ao código de ética da empresa, quando ele age para prejudicar os colegas de trabalho ou clientes, também é uma conduta antiética, quando o profissional utiliza o seu tempo no horário de trabalho para assuntos pessoais. Um grande exemplo é a utilização de aplicativos de celulares, como o WhatsApp e outros no momento que não deveriam estar no trabalho. Essa vem de Ariquemes, do Diego e do Rafael, da Clibiana e do Airan, da Giovana, da Lúcia e do Gledson. Uma conduta ética essencial é proporcionar a participação de cada indivíduo como ser humano, digno de respeito, proporcionar a expressão individual para, consequentemente, a produção de articulações coletivas. E uma outra resposta é do Guilherme, da Marta e da Eliane de Cerejeiras. O comportamento se autogerencia, pois as pessoas com esse conceito podem dizer suas regras próprias, ou seja, gerenciar seus atos e comportamento por vontade própria, fora das regras estabelecidas de um grupo profissional. Então, assim, a gente tem vários elementos que contribuem na valorização da empresa, que contribuem na valorização dos indivíduos, que fazem com que as empresas elas cresçam a partir do compromisso dos sujeitos, ou seja, a sua empresa só vai crescer se os sujeitos, se os outros ali dentro tiverem o compromisso comum de fazer com que ele possa crescer, ou seja, nós temos que abraçar a causa e, a partir disso, fazer com que a empresa cresça, fazer com que nós cresçamos, fazer com que o outro seja também um outro na minha vida, e não simplesmente mais um outro que é meu concorrente, que é aquele que vai assumir meu lugar. Então, assim, nós temos a responsabilidade não só comigo mesmo, mas também com o outro que está ali naquele momento. Ok. Então, gente, eu fico aqui só refletindo, né, o que vocês colocam. Então, eu acho assim, que a gente tem que pensar que numa relação empresarial, né, dentro de uma empresa, existem hierarquias, né, muita gente falou sobre isso. Nós temos que respeitar essa hierarquia. Então, você tem um chefe e acima dele tem um diretor, por exemplo. Você não pode ir falar diretamente com o diretor, você tem que falar com o seu chefe. E ele vai falar com o diretor. Eu já vi muita gente, né, em muita empresa se dar mal por causa disso, porque não respeita essa hierarquia, não respeita o colega, né, como muita gente falou, eu não posso querer crescer derrubando o outro. Você tem que mostrar o seu trabalho, mostrar a sua competência, né, mostrar uma conduta ética dentro da empresa, que com certeza você vai alcançar o espaço que você quer ocupar, a posição que você quer ocupar. É uma questão de tempo, é uma questão de você mostrar realmente que é merecedor daquela posição que você deseja alcançar. Estão todos de olho em você, na empresa, né? Inclusive, hoje a gente vive num Big Brother, né? Tem câmeras para todo lado. Então, como a gente viu aquela questão lá do anel de Giges, nós não ficamos invisível em nenhuma situação. Nós temos que ter uma autonomia moral, mas se você ainda é heterônomo, né? Não tem uma autonomia moral, não esqueça que você está sendo monitorado, você está sendo visto, você está sendo analisado. Então, procure ter o comportamento mais ético possível, ok? Gente, muito obrigada. Eu achei a aula hoje muito boa, espero que vocês também tenham achado, né? Obrigada pelos elogios, o professor David colocou aqui que vocês elogiaram a aula, elogiaram o conteúdo. Muito obrigada, esse feedback é muito importante para a gente, né? Queremos agradecer também a participação de vocês, que foi excelente. Sem essa participação não tem como a gente desenvolver esse debate aqui, né? Agradecer mais uma vez a Júlia, que está aí traduzindo a nossa aula, né? Com toda a sua competência. E até a próxima aula. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Ficamos por aqui. Bons estudos.